Ok, sejam mais uma vez bem-vindos à nossa aula de apologética, isto para a IAG, que é Instituto Apologético Vernacular, que levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. E hoje nós vamos dar sequência às nossas aulas, que é os filósofos e a língua, que é ponto 1.2, ponto 1.3, a língua, a performance linguística, a competência linguística, e ponto 1.4, por último, vamos falar sobre o significado e a verdade. Isto tudo relacionado à língua pode ser encontrado na filosofia de linguagem, ok? E os alunos já têm os números de páginas marcadas que poderiam ler e através dela fazer algumas questões. Então eu simplesmente vou dar um subsídio àquilo que vocês já leram. Vamos começar a falar sobre os filósofos e a língua. A língua foi uma questão já muito abordada desde Platão, Aristóteles e até alguns estoicos. Em Crátulo, neste caso, em Crátulo, que é um dos escritos de Platão, não é? De Platão, creio que seja. É Platão. Crátulo, né? É Platão. Ok, em Crátulo, um dos artigos de Platão, ele fala sobre a relação existente entre o significado. Quer dizer, em poucas palavras, melhor dizer, a questão é, existe uma relação entre as coisas e os seus próprios nomes? A causa é natural, de tal maneira que os objetos é que causam significado ao ser humano, ou simplesmente nós, seres humanos, convencionalmente damos nome às coisas? Platão, no fim do seu diálogo, ele escreve que é simplesmente convencional. Isto significa que as coisas lhe são dadas esses nomes convencionalmente, ok? Não há nenhuma relação entre a palavra mesa e o conceito mesa. Portanto, a palavra mesa é um símbolo ou um signo, conforme vai chamar o Santo Agostinho, também Descartes, para nomearmos a mesa, ok? Quando nós abrimos as Sagradas Escrituras, nós encontramos em Gênesis 2, Deus a dar ordem para Adão, para que Adão obedecesse e não comesse da árvore do bem e do mal. O que está a acontecer aqui é que a Bíblia está a assumir que o homem nasce, foi feita segundo a semelhança de Deus, a semelhança lógica. É a capacidade linguística também que Adão tinha de se comunicar com Deus sem ter aprendido alguma coisa. Isto significa que todos os descendentes de Adão nasceram com a mesma capacidade de poder falar e de poder se comunicar. Ok? Esta comunicação, Manuel Kant vai chamar de apriorismo, é o conhecimento a priori das sensações. Significa que nós já nascemos com conceitos universais. Esse conceito universal é também que o Platão vai trabalhar, vai diferenciar de Aristóteles. Embora que para Aristóteles e Platão, igualmente, palavras são simplesmente arranjos sociais para designarmos coisas sensíveis, mas a causa, eles concordam ali, mas eles discordam na causa. Ali surge o realismo e o nominalismo. Realismo da parte do Platão, que é muitas das vezes chamada como platonismo, é que o realismo é as palavras, elas designam, na verdade, coisas sensoriais, coisas que passam pelo nosso senso. Mas as coisas sensoriais, elas são sombra das coisas abstratas. Ok? Já para Aristóteles não. As coisas universais, a realidade universal, o conceito universal, ela é simplesmente resultado da nossa experiência com o mundo, que é senso. Isto já está a dizer que o Platão foi idealista, realista neste contexto. Perdão ali. Realista neste contexto, mas ele foi e Aristóteles foi completamente empírico, ok? Foi completamente empírico nesta questão. Para dizermos que para Aristóteles as coisas é que criavam conceito na nossa mente.
para Platão? Não. Nós já nascemos com conceitos, ideias inatas, ideias universais e simplesmente aquilo que aparece a nossos sensos, nós os interpretamos. Essas coisas são interpretadas por nossos próprios pensamentos e ideias universais. Na verdade, o conceito não muda. Assim que nós temos o conceito de mesa, as palavras na língua francesa, ou russa, ou qual seja a língua, o conceito não muda. Nós temos o conceito de quadrado. Isto significa que quando nós olhamos para o mundo, o quadrado pode ser de tamanho maior ou menor, mas não muda. Continua sendo quadrado. De tal maneira que não existe quadrado circular. Por quê? Porque essas ideias já estão inatas, assim como Adão Deus o fez. Adão foi colocado no jardim do Éden, ele foi dando nomes aos animais. Ok? Foi dando nomes aos animais por quê? Porque ele já tinha um conhecimento. Já falava e, portanto, ele estava a interpretar os sensos. Os sensos estavam a ser interpretados por um conhecimento inato. Não é simplesmente coisa de Aristóteles, aliás, de Platão. O Platão não parou por aí. Nós temos também a falsidade e o não ser, que, através da língua, há a possibilidade de nós falarmos sobre alguma coisa verdadeira ou falsa. Como? Se nós dizemos que o céu é azul, constitui verdade, mas essa verdade é dentro daquilo que nós chamamos de empírico, ok? Precisamos ver o céu está azul, então o céu é azul. O sujeito predicado constitui uma proposição linguística verdadeira. Mas atenção aqui, que se eu dizer o céu está avermelhado, não constitui uma verdade, porque é um não ser, e não ser é uma mentira. Ainda que seja esta frase gramaticalmente bem constituída, mas Platão diz que é uma frase mentirosa porque não vai de acordo àquilo que nós chamamos de realidade, verdade, em questões empíricas, ok? Em questões de nossos excessos. Conforme já disse, essa foi a divergência entre Aristóteles e Platão. E na verdade é que muitas das coisas que nós temos na nossa própria língua não tem uma referência física. Não tem uma referência física. A alma, mente, não tem. E quando a pessoa vai estudar behaviorismo, vai entender porque é que alguns psicólogos querem eliminar a palavra mente, porque não tem uma referência física. Portanto, a língua não é simplesmente resultado de barulhos ou que naturalmente as coisas deram palavras para os seres humanos. Não. Os seres humanos tinham conceitos, os seres humanos interpretaram aquilo que lhe aparecia aos seus sensos, que é visão ou uma opção ou qualquer coisa. Então é assim que a língua foi cada vez mais interpretada, foi cada vez mais desenvolvendo. E dentro do cristianismo nós temos essa visão. Esta visão é corroborada com quem? Por Noam Chomsky. Mas antes de nós irmos falar sobre Noam Chomsky, vamos falar também sobre Agostinho. Eu já falei que Agostinho definia a língua como conjunto de signos usado para designar alguma ideia que temos na nossa própria mente. Okay? Então, na mente temos uma ideia e nós vamos usar uma palavra para designar aquilo. Mas essas ideias são universais. Nós temos sobre mesa, carro, nós temos sobre quadrado, triângulo, sobre seres humanos. Embora que é ser humano mais baixo, mais alto, tudo ele é colocado numa categoria de seres humanos. É por essa razão que Platão vai dizer que o conceito de beleza ele é universal. A beleza é beleza, ela é universal. Nós sabemos de estética, que alguma coisa está bom universalmente, não através dos sensos. Simplesmente o que acontece é que nós interpretamos aquilo que vem aos nossos próprios sensos. Assim, a filosofia de linguagem foi desenvolvendo cada vez mais. Portanto, é mais ou menos isso que nós precisávamos saber sobre a origem da língua. É que não é uma questão empírica. Deus nos concede a língua e nós não somos uma tábula rasa, conforme vai, por implicação, afirmar Aristóteles, vai concordar Tomás de Aquino e John Locke, ok? Não, uma mente tábula rasa não consegue produzir conhecimento, não interpreta nada e não tem nada. Noam Chomsky vai falar que o ser humano nasce com uma capacidade de aprender uma língua, que vai se chamar de Universal Grammar, o G. O G o quê? É a capacidade inata que o ser humano tem de aprender uma determinada língua. Portanto, uma criança, quando é colocado numa sociedade falante
francês, ela vai aprender francês. Se for inglês, vai aprender inglês. Isto significa que essas crianças estão sendo moldadas pela sociedade? Ou o empirismo está a causar conhecimento neles? Não. O que está acontecendo é que eles já nascem com essa capacidade, que é Universal Grammar, conforme o Noam Chomsky, um psicólogo americano, e simplesmente essa capacidade que eles têm inata vai interpretar o código da maioria e vai acomodar, ok? Então é assim que acontece com a criança. Ele vai aprender essa capacidade universal de falar a língua, vai se adaptar aos seus sensos, aquilo que nós falamos, o conhecimento a priori, a capacidade linguística vai interpretar o exterior. Então, é mais ou menos isso que nós precisamos saber sobre os discursos de língua, desde Platão, Aristóteles e alguns estoicos. Biblicamente, tem razão o Noam Chomsky refuta completamente Baby Skinner, o behaviorismo, que a língua é simplesmente resultado da interação do homem e a sociedade, mas não. O Noam Chomsky até diz que nós podemos tentar lutar com que a gente ensine que uma criança fale bem. Não vai falar. Vai chegar um momento próprio que aquele conhecimento a priori vai chegar à maturidade e ele vai fazer a adaptação do conhecimento que ele tem para a língua da maioria. É por essa razão que a criança vai trocando os nomes, ok? Porque ele vai fazendo essa associação, mas ele já sabe que as coisas que ele tem na mente precisam de ter um símbolo, um sinal para que possa haver esta comunicação. No caso de Adão e Eva, Adão nasceu homem feito, homem completo, e se comunicou com Deus, porque Deus nos deu essa língua. É por essa razão que o pensamento é de origem imaterial. E nós somos diferentes dos animais, porque nós fomos feitos com a capacidade de analisarmos, relacionarmos com aquilo que está ao nosso redor. Essa é a diferença. Os animais estão expostos aos mesmos sensos, mas eles não chegam ao mesmo conhecimento, à mesma conclusão. Mas nós, seres humanos, chegamos porque Deus nos fez com a capacidade e chegamos até lá. Portanto, a única razão de sustentarmos a existência da língua é através das escrituras, é através do apriorismo. Então, este aqui foi o ponto 2 sobre a língua e filosofia, ok? Alguns filósofos e a língua. Agora, o ponto 1.3 e o ponto 1.4. O ponto 1.3 fala sobre a língua e fala também sobre a competência. A língua, conforme nos dizemos, é um conjunto de símbolos que nós usamos para dizer as coisas, para nos comunicarmos, ok? E é muito importante que assim seja. Por quê? Porque a língua é um código, vamos dizer assim, ok? E é importante que o projeto entenda a língua, ok? E não simplesmente a língua. Na filosofia nós temos também a palavra uso e menção. O uso é o quê? É a função linguística de uma palavra. E a menção é simplesmente o uso de uma palavra, que é mencionar uma palavra. Na interpretação, na hermenêutica, nós precisamos prestar atenção a isto. Em que contexto uma palavra está a ser usada. Por exemplo, a palavra cão é um animal doméstico. Mas se eu dizer o João é um grande cão, para mim, vai depender do contexto. Em alguns contextos pode significar que o João é um grande amigo, porque o animal doméstico é um significado. Um animal doméstico é denotação. Denotação são significados gerais. Nós encontramos no dicionário. Conotação nem sempre encontramos no dicionário. São parte de gírias, são atribuições emocionais, contextuais, que as palavras que acho que os seres humanos vão adicionar à própria língua. Então é isto que acontece, conotação e denotação. Por essa razão, muitas das vezes não há cabimento para uma discussão. Seguimos aquilo que o Cláudio falou. Define o termo, mesmo que achas que a pessoa está a falar mas é muito importante que tu pedes à pessoa para dizer o que quer dizer com X, mas o que queres falar com B, o que queres falar com Z. Isto vai ajudar quem? Vai ajudar para entenderes a posição do adversário e poderes dar uma opinião justa, sem querer espantalho, ok? Então não vamos assumir que o fulano tenha o mesmo significado que nós temos na mente sobre uma palavra. Não, vamos pedir que o fulano fale e vamos julgar o fulano com suas próprias palavras. Isto é função e uso. Uma palavra pode ter várias funções, ok? Então, tu usando uma palavra não significa que o significado é aquele que encontraste no livro A, B, C, F, G, H. Mas é preciso que a gente peça ao autor que nos defina aquilo que nós queremos falar. Agora,
Nós também falamos sobre leitura circular. Por exemplo, quando eu falei sobre realismo aristotélico e nominalismo, aliás, realismo platônico e nominalismo aristotélico, se tu ler o livro de Gordon Clark, A Trindade, ele fala também sobre isto. Mas por quê? O que é que o livro de Trindade tem a ver sobre a língua? É aquilo que nós falamos, a leitura é circular, que significa que quando tu estiveres a ler, tens de ter a capacidade de interligar as coisas. Esse argumento é A, mas pode ser usado também no contexto Z, F, G, H. Agora, não queremos estudantes que simplesmente leem e vão. Não. Estás a ler, estás a fazer função do círculo, estás a ligar as pontas, estás a pensar, estás a racionar. Isto é para dar base mais para os seus próprios argumentos. Então, a língua é um código. O que é performance linguística? É o uso da própria língua. Quando eu estou a falar contigo, isto é performance, estou a atuar. O que é competência linguística? A competência linguística é o conhecimento da língua que tu tens. É a capacidade que tu tens de entender palavras que nunca usaste, ou palavras que nem sequer sabes o significado, mas quando é usado dentro do contexto, tu consegues perceber. Então, isto é que nós chamamos de competência linguística. E alguém competente linguístico não consegue se comunicar. Quando eu falo e tu percebes. E um competente linguístico é como Jonas Savinos, Jesus Cristo. São pessoas que, quando estavam com pessoas urbanas, pessoas de classe muito baixa, eles conseguiam falar uma língua adequada àquele povo. Quando eles se encontravam com pessoas, juízes, etc., eles conseguiam falar também uma língua mais cuidada com aquele povo. Então, um apologeta deve saber usar palavras simples para explicar as pessoas bem simples e complexas para pessoas mais complexas. Quando tu vais ler um livro do Gordon Clark, ele está a escrever para um grupo de pessoas que já entendem a maioria das coisas que ele está a escrever. É por essa razão que muitas pessoas acabam por não entender, ok? Então tem que ler concílios. Agora, nós ao explicar, devemos saber, estou a falar com tia fulana só fala língua aboriginal, só fala língua regional. Então, português é a segunda língua da senhora fulana, ela não fala bem, não entende bem. Então devemos usar um português mais claro para que ela entenda. Isso aqui é competência linguística. É nós termos a capacidade de nos comunicarmos com qualquer tipo de pessoa e que essas pessoas chegam de compreender. Então a projeta vai ter que explicar doutrinas complexas em termos simples para uma pessoa simples. E quando se encontrar com pessoas de formalidade mais alta, então ele vai usar uma... Opa, esse meu telefone está aqui toda hora a cair. Eu acho que agora está seguro. Ok. Ele vai ter que usar uma linguagem mais cuidada para essa pessoa. Então, isto é que nós queremos falar sobre a competência linguística, ok? Então, se tu és competente linguístico, uma projeta deve ser. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele falou com Nicodemos. Você vê a conversa de Jesus com Nicodemos, é uma conversa técnica. Quando Cristo fala com a mulher samaritana, é uma linguagem para a mulher samaritana. Essa é a razão do Senhor Jesus Cristo usar parábolas às vezes. Parábolas, alguns são contos não verdadeiros, mas com mensagens verdadeiras. Aí já entramos naquilo que nós chamamos de significado e verdade. A verdade vai depender do teu próprio axioma. Como tu sabes a verdade, vai depender do teu próprio axioma, vai depender de como tu sabes a verdade. Se a verdade para ti ela é empírica, ou a verdade para ti é revelacional, ou ela é racional. Portanto, o significado das palavras é uma frase, uma proposição construída de acordo com as regras gramaticais. Então, ali nós temos o que? O significado. Paixão é o homem, nós temos significado. Temos a ideia, temos o conceito de que paixão é um homem, ok? Mas agora, é verdade que paixão seja um homem? Ali nós vamos depender se nós estamos a falar da verdade, se nós entendemos a verdade como resultado de irracionalidade ou de empirismo, o que eu sinto, o que eu vejo, o que é verdade, ou revelacional, aquilo que Deus fala. Conforme o Gordon Clark define, a verdade são todas as palavras de Deus. Isso é a verdade. E, portanto, o significado, então, o significado é tirado a partir da língua. Então, nós ao escrever, devemos escrever com todo o cuidado, de maneira que as pessoas entendam e compreendam o significado que nós queremos passar, através das palavras. Mas pode ser que o significado não seja verdadeiro. Melhor dizer assim, que a frase ela tem significado linguístico. Okay? Tem significado linguístico, mas não é verdadeiro, Então precisamos ter essa capacidade. O que ele falou está certo, linguisticamente está certo, linguisticamente é aprovado, mas não é verdade. Conforme eu disse, a verdade vai depender do axioma.
falando sobre as parábolas do Senhor Jesus Cristo, eram coisas que aconteciam no cotidiano do povo judeu. Então ele pegava aquilo para ensinar uma realidade espiritual, uma verdade espiritual através de contos, como o bom samaritano, as noivas, aquelas noivas que levam o candelabro ou uma luz. Então ele vai falar muitas das vezes por esses contos, não é? Que não são verdadeiros porque não aconteceram, mas têm uma mensagem verdadeira, uma mensagem moral, de acordo ao contexto do povo judeu. Então é isto que nós precisamos saber e é isso que eu queria que vocês soubessem. Qualquer dúvida, podes deixar ali que eu vou explicar, ok? Então não há nenhum problema. Nós estamos juntos, não se esqueçam que nós estamos a falar sobre filosofia, linguagem e apologética, ok? Então é muito importante que o apologeta saiba o que a pessoa está a falar, procurar os simples mais termos, definir sempre os termos que estiveres a usar, de maneiras que as pessoas compreendam, saber ajustar a tua língua à tua audiência. Vocês conseguem ver isto, Paulo a pregar, Areópago, Paulo ao defender a sua tese diante daqueles filósofos, diante de Félix e diante de pessoas menos conhecidas, ele vai usar também uma linguagem para pessoas menos conhecidas. Então, este é que faz a competência linguística. Parece que o Senhor Jesus Cristo tinha essa capacidade de ajustar a nossa língua de acordo com a nossa própria audiência. Então, é tudo, mais uma vez, para dizer que muitas ideias que nós temos na ciência atual é aquilo já que filósofos antigos falaram e que é muito importante que nós entendamos o que é língua, o que é um código, o que é competência linguística e isto tudo dentro das bases das Sagradas Escrituras. Conforme eu disse, Adão nasceu com uma língua, Adão já comunicava, Adão não tinha problema em entender a Deus e os descendentes de Adão nasceram com a mesma capacidade que o nome Chomsky vai chamar de Universal Grammar, ou gramática universal. Portanto, a criança, eles chegam a um tempo que aprendem a língua, eles têm aí o conceito. E a língua não é simplesmente verbal. Quando se fala linguagem não verbal, é linguagem que não se usa verbo, ok? É não verbal. Não escrita, também não é fala. Então, língua gestual, também é uma língua, ok? Então, o ser humano Deus lhe fez com essa toda capacidade. Na verdade, é fantástico a criação de Deus. Então, estamos juntos, qualquer dúvida, estamos ligados. Deus abençoe. Desculpa aí pela queda do telemóvel.